Olá, pessoal! Hoje nós vamos entender como usar o método deslocamentos para resolver um exemplo muito simples de uma viga hiperestática com um carregamento distribuído aplicado sobre ela. Veja que eu tenho aqui qual que é a rigidez da flexão, EI, 1,2 vezes 10 a quarta kNm². Eu tenho engaste em ambos os lados e aqui eu tenho um apoio do primeiro gênero a 4 metros do início e 6 metros do final. O método de deslocamentos ele sempre tem o mesmo framework. Então, isso daí que eu quero deixar muito claro para vocês. É um método. Então, eu vou seguir passo a passo para conseguir resolver o que é o método de deslocamentos. Mas veja bem, né? Uma coisa que nós devemos ter em mente é que o método de deslocamentos, já falei isso aqui para vocês, e vale a pena repetir sempre para que você tenha isso em mente. Ele quer dizer o seguinte, que dentre todas as posições deformadas, existe uma que também satisfaz o equilíbrio. Que também satisfaz o equilíbrio. E é isso que eu vou estar à procura. Qual é essa posição deformada em que eu também consigo satisfazer o equilíbrio? Então está aqui o nosso exemplo. Vamos começar a resolvê-lo, né? Veja bem, primeira coisa, né? Nesse exemplo, o que a gente vai fazer é exatamente o passo a passo do método de deslocamentos. Então, veja bem, a primeira coisa que eu vou fazer é identificar quais são as deslocabilidades que estão livres. Veja bem, o que eu falei? Eu falei que dentre todas as posições deformadas, existe uma que satisfaz o equilíbrio. Mas o que é que pode realmente movimentar isso? Vai definir quais são as posições deformadas que eu posso ter. Outra coisa que eu vou identificar é um sistema hipergeométrico. Vou escrever aqui só SH, sistema hipergeométrico. Neste sistema, eu vou pegar e travar todas essas deslocabilidades que estão livres, porque a partir dela eu consigo mover uma de cada vez e entender o que é que está acontecendo com a minha estrutura a partir do movimento que eu dou em cada uma das deslocabilidades. Muito bem, daí depois, uma vez identificadas as deslocabilidades, qual que é o sistema hipergeométrico que faz com que todas essas deslocabilidades estão restritas, eu posso analisar o primeiro caso, que a gente chama de caso zero. Neste é o caso em que eu somente vou analisar qual que é a influência da solicitação externa. Por fim, eu analiso caso 1. Veja que aqui realmente nós só teremos um caso a ser analisado, mas eu poderia ter vários. Vai ficar claro daqui a pouco por que eu só tenho um caso para ser analisado. E nesse caso 1, qual que é a deslocabilidade que eu vou mover? É a deslocabilidade 1. Se eu tivesse caso 2, seria a deslocabilidade 2 e assim por diante. Uma vez analisado o caso da solicitação externa, mais todos os casos em que eu tenho as deslocabilidades, eu posso pegar e restituir o equilíbrio. Quando eu restituo o equilíbrio, o que é que eu faço? Eu determino qual é a posição deformada em que também satisfaz o equilíbrio. Porque veja que essa minha estrutura ela vai se deformar. Vamos supor aqui, eu vou fazer uma posição deformada qualquer aqui. Suponhamos que essa estrutura fosse ficar assim. Estou inventando aqui. Mas essa é uma posição deformada em que eu também imagino que eu verificaria o equilíbrio. Outra coisa que eu quero determinar aqui, não só essa posição deformada, mas nesse exemplo eu quero saber quem que é o gráfico de momento fletor. Portanto, aqui eu passo a determinar quem que é o meu gráfico de momento fletor e assim eu vou terminar o meu exemplo. Muito bem, vamos iniciar aqui. Bom,
primeira coisa que eu vou fazer é entender quais são essas deslocabilidades livres. Vamos ver, nó por nó. Este nó aqui está travado rotação, está travado deslocamento, está travado tudo. Então não tem nenhuma deslocabilidade livre. Veja aqui, este nó aqui, eu travei o meu deslocamento vertical, não travei a rotação. Deslocamento horizontal, como é uma viga, veja que a gente despreza os deslocamentos horizontais. Portanto, a única deslocabilidade que eu tenho livre é essa rotação, a qual iremos chamar de D1. Notem que eu vou sempre colocar isso daqui no sentido anti-horário. Todas as rotações, momentos, serão no sentido horário. Eu vou seguir a regra da mão direita em todo o método de deslocamentos. Ok? Muito importante isso daí para não se confundir com sinais. Uma vez identificado qual é a deslocabilidade livre, aliás, veja que aqui também não temos nada, vamos passar a criar uma estrutura em que todas as deslocabilidades estão restritas. Para eu restringir esse D1, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma chapa aqui nesse apoio, e essa chapa realmente não vai deixar com que esse nó apresente rotação. No meu caso 0, eu vou ter aqui a minha chapa. No meu caso 1, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e movimentar essa minha chapa. Então, já vou até deixar ela aqui mexida, rotacionada. Veja que se eu pegar e ter uma rotação dessa chapa aqui anti-horária, dessa forma, essa minha viga ela vai ficar com essa posição deformada aqui. Note que aqui eu estou com a minha solicitação externa. Então, a minha viga sai de uma rotação 0, deslocamento 0, chega numa rotação 0, deslocamento 0. Aqui, mesma coisa vai acontecer. Então, essa daqui que é a posição deformada, tanto do caso 0 quanto do meu caso 1. Muito bem, eu coloquei esses dois riscos aqui do lado pelo seguinte, eu vou analisar aqui esse meu tramo 1 e esse meu tramo 2. Eu vou colocar eles divididos aqui, só para que fique um pouco mais limpo a minha apresentação. Tá? Então, tramo 1 e tramo 2, eles são contínuos, não tem essa descontinuidade, só para deixar um pouco mais claro o que está acontecendo. Então, veja bem, a primeira coisa que eu quero saber é se eu tenho engaste, engaste, e aqui eu tenho esse meu tramo 1, quais são os esforços ou reações de engastamento perfeito que vão aparecer no início e no final. E aqui também no início e no final. Agora é onde os nossos formulários serão muito úteis, né? Veja que eu havia mostrado para vocês como chegar nas reações de engastamento perfeito. Nas reações de engastamento perfeito, nós havíamos mostrado um dos casos aqui nesse formulário que eu já tinha apresentado para vocês, que era um carregamento distribuído, se eu tivesse engaste, engaste. Então, um carregamento Q vai aparecer aqui um momento no sentido anti-horário de QL² sobre 12, enquanto que aqui vai aparecer um momento no sentido horário de QL² sobre 12. Também vão aparecer aqui reações verticais. No entanto, para não ficar tumultuada ali a minha apresentação, eu não vou colocá-las, mas veja que sim, eu tenho elas, tá? Então, vamos repassar isso aqui para cá, ó. Lembrando, aqui eu tenho horário, anti-horário, aqui eu tenho horário. Esse momento é QL² sobre 12. Este momento aqui é QL² sobre 12. Meu Q é de 12, então veja que ficou bem fácil aqui, né? Porque eu vou cortar, 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 cortar. Este L², no meu caso, 4 metros para o meu primeiro tramo. Portanto, 4 vezes 4, isso daqui vai ser igual a 16. Aqui, ó, QL² sobre 12, meu L continua o mesmo, então esse aqui também será 16. No meu segundo tramo, o que muda é simplesmente aqui o meu vão. Então veja que aqui
eu vou ter também o QL ao quadrado sobre 12. No entanto, então, QL ao quadrado sobre 12. QL ao quadrado sobre 12. No entanto, o meu vão é de 6. 6 ao quadrado, 36. Mesma coisa está acontecendo aqui, 36. Notem que aqui é anti-horário e aqui é horário esse momento. Eu vou fazer ainda mais, vou ser um pouco mais preciosista, porque geralmente a gente tem um problema aqui de sinais, tá? Notem, esse 16, ele está de acordo com a regra da mão direita. Então, veja, eu estarei utilizando isso daqui como a minha convenção positiva. Portanto, esse daqui realmente vai ser mais 16. Este momento aqui ele está contrário a esse, então eu vou colocar aqui ó, com o sinal correto. Isso é menos 16. Este momento aqui, ele está no mesmo sentido que esse. Portanto, 36 positivo. E aqui, menos 36. Muito bem. Agora vamos analisar um outro caso. Em que eu vou fazer? Eu vou movimentar a única deslocabilidade que está livre. E eu vou deixar essa deslocabilidade parametrizada. Ou seja, no momento aqui eu vou colocar um D1, só que eu vou colocar ele unitário. O que é que eu vou fazer? Já que eu coloquei aqui unitário e quero deixar tudo isso aqui parametrizado, todas as respostas que saírem, eu vou sair aqui multiplicando por D1. Bom, veja que aqui eu tenho uma viga engastada, engastada. No entanto, o que está acontecendo? Esse meu nó aqui, eu estou aplicando uma rotação unitária. Então, ó, esse primeiro tramo 1, vou colocar aqui, tramo 1. Esse segundo tramo 2, vou colocar aqui as respostas, tramo 2. Muito bem. Veja, quando eu apresentei o formulário para vocês, eu também tive o cuidado de mostrar qual era os coeficientes de rigidezes que apareciam uma vez que eu movesse, aqui eu chamava de D6' no formulário. Veja que aqui aparece um momento. Esse momento, ele é nesse sentido. E esse momento ele é de 2EI sobre L. 2EI sobre L. Aqui no outro nó, né, no final, à esquerda do meu apoio, aparece também um momento. Veja que aqui ele também está anti-horário. E esse daqui é um momento de 4EI sobre L. Aqui, ó, o que está acontecendo? Veja que agora eu estava sempre olhando para essa figura, né? E transportando aqui o 2EI sobre L e também o 4EI sobre L para cá. No entanto, agora não. O que está acontecendo nesse segundo tramo é que o meu primeiro nó está tendo uma rotação no sentido positivo. O meu primeiro nó tendo uma rotação no sentido positivo equivale a esta figura. Nesta figura, o que está acontecendo? Eu estou mostrando para vocês que eu tenho aqui, ó, para colocar a estrutura nessa posição, eu preciso aplicar aqui 4EI sobre L. E no outro nó vai aparecer 2EI sobre L. Isso aqui vai começar a ficar bem claro para vocês que realmente onde eu estou movimentando é sempre 4EI sobre L. Onde eu não estou movimentando, onde está o engaste segurando lá, tudo que está acontecendo sem se movimentar, é 2EI sobre L. Tá vendo? Isso aqui fica bem claro agora, tá? Veja que todos são positivos, portanto eu não vou ter que me preocupar com os sinais, tá? Que nem eu tive aqui embaixo, essa preocupação. O que é 2EI sobre L? Veja que o I eu coloquei aqui para vocês. O L, nesse caso, será de 4 metros. Fazendo essas contas, isso daqui são 6.000. Isso daqui
12.000. Aqui, ó, mudou o vão. Esse 4i sobre L ele vai dar 8.000. E esse 2i sobre L, ele vai ser de 4.000. Muito bem, agora eu preciso voltar ao problema e verificar. Dentre todas as posições deformadas, veja que esse D1 aqui ele pode assumir qualquer número. Mas existe só um em que eu também satisfaço o equilíbrio. O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte. Se eu pegar esses carregamentos que são gerados... associações de engastamento perfeito são geradas aqui. Então, essa daqui, na verdade, nós chamamos de beta 10, tá? Os coeficientes de carga. E eu somar as rigidezes que aparecem aqui, multiplicada pelo meu D1, isso daqui tem que equivaler a 0. Ou seja, dentre todas as posições deformadas, que é o que diz essa parcela aqui dessa minha equação, existe só uma que se iguala aos momentos que são gerados ali naquele apoio fictício que eu criei. Esse K aqui eu sempre identifico qual é a rigidez em 1, ou seja, deslocabilidade 1, quando eu movimento em 1. Portanto, K1, 1. Quem que é beta 10? Beta 10 são as reações de engastamento perfeito que aparecem aqui. Muito bem. Veja que eu tenho do lado esquerdo e do lado direito do meu apoio fictício, dessa chapa fictícia que eu criei, eu preciso levar em consideração esses dois. Então, é menos 36, menos 16, mais 36. Aqui também eu tenho o meu K11. Quem que é o K11? São as rigidezes que aparecem aqui. Então, K11 é 12.000 do lado esquerdo, mais 8.000 que apareceu aqui do meu lado direito, multiplicado por D1. Isso aqui é igual a 0. Com isso, vocês conseguem determinar quem que é o meu D1. O meu D1 é menos 10 a menos 3 radianos. Ou seja, a minha rotação ela não é nesse sentido. Isso daqui é muito importante. Veja que eu coloquei aqui pontilhado em vermelho, né, alguma coisa. Né? Eu falei, olha, isso aqui é um mero chute. E, na verdade, eu estou falando, olha, não, ele não rotaciona para a esquerda. O que acontece é que, na posição em que eu também verifico o equilíbrio, isso aqui ele rotaciona para a direita. Ou, aliás, no sentido horário. E no sentido horário ele vai pegar deformado, ele vai ficar aqui que nem eu estou apresentando em verde para vocês. Qual vai ser, no final, essa minha rotação? Essa minha rotação, vou deixar o sinal de fora, porque agora eu já estou mostrando na direção correta. Né? Então aqui ó, vou botar 10 a menos 3 radianos. Ok? Então o que acontece? Essa posição deformada, eu verifico qual é a posição em que eu estou em equilíbrio com esses esforços externos que estão sendo aplicados. Muito bem. Da mesma forma que eu peguei e encontrei aqui qual era essa minha deslocabilidade, superpondo o meu caso 0 com o meu caso 1, eu posso encontrar momento. O que acontece? Um momento em qualquer ponto, ele vai ser igual ao momento que eu encontrei nesse meu caso 0, mais o momento que eu encontrei no meu caso 1. Como eu deixei parametrizado aqui com D1, eu vou colocar aqui M1 vezes D1. Olha, vamos criar aqui alguns pontos, tá? Então, esse aqui eu vou chamar de A, esse ponto aqui nesse apoio B e C. Então, vamos calcular aqui um por um, tá? Ó, MA, qual é o momento que me aparece aqui? Então, o MA vai ser o momento que apareceu no meu caso 0. No meu caso 0, apareceu o momento 16. Eu vou colocar seguindo esta
a regra da mão direita, a convenção da regra da mão direita. E aqui, o que apareceu? Apareceu um momento, no meu caso 1, por isso M1, de 6.000, que deve ser multiplicado por D1. Então, D1 é um menos 10 a menos 3 radianos. Vamos fazer aqui, ó, MB. Eu vou pegar e fazer o seguinte. Eu primeiro vou avaliar o que está à esquerda desse meu apoio fictício e depois eu vou avaliar o que está à direita do meu apoio fictício. Então, à esquerda do meu apoio fictício, o que eu tenho aqui é menos 16, à direita, mais 36. À esquerda, mais 12.000, vezes D1. À direita, 8.000, vezes o meu D1. Por fim, no último nó aqui que eu tenho para analisar, MC, o que eu tenho? Eu tenho, aqui no meu caso 0, eu tenho menos 36. No meu caso 1, eu tenho 4.000, que será multiplicado por D1. Ok, então aqui, pelas minhas contas, isso daqui está dando 10. Esse daqui deu menos 40. MB à esquerda, menos 28. E mais 28. Vamos tomar um pouquinho de cuidado aqui, ó. Então, vou pegar o meu tramo 1 e o meu tramo 2. Eu vou deixar eles aqui em separado, porque vai ficar um pouco menos tumultuado. Veja que eu estou dizendo que aqui é 10, não sei porque eu coloquei 16. Então, o que está acontecendo aqui? Eu falei, eu tenho mais 10. Qual que é a convenção que eu usei da regra da mão direita? Então, eu coloco no sentido anti-horário. MB à esquerda, menos 28. Sentido horário, então, ó. Não vou colocar o sinal, porque agora eu já estou colocando correto esse vetor. Aqui desse lado eu tenho mais 28. Mais 28, regra da mão direita, no sentido anti-horário. Menos 40. Menos 40 vai ser assim. 40. Ok, então agora vamos realmente fazer o meu gráfico de momento fletor, finalmente. Isso aqui é A, B, C. Então veja que aqui eu vou ter 10. O que está acontecendo é que esse vetor vai fazer com que eu tracione as fibras de cima, portanto eu vou plotar o meu gráfico para cima. Este vetor aqui, na hora que eu pego e faço esse momento, ele vai tracionar também as fibras de cima, portanto aqui vai ser 28 para cima. Esse daqui, aplicado em 2, vai tracionar as fibras de cima, também vai ser 28 para cima. Esse 40, ele vai tracionar as fibras de cima também. Os 40. O desenho está ficando um pouco congestionado aqui, porque o tamanho da minha folha é pequeno. Mas veja, o que acontece? Eu coloquei aqui essas hastes, né? Na verdade, são nos nós qual que é o momento que eu tenho. E entre eles, o que acontece? Eu tenho um carregamento distribuído. Então, o carregamento distribuído, lembra que eu falava para vocês? Olha, une esses dois nós e aqui do centro eu vou ter o meu QL ao quadrado sobre 8. Então, aqui do centro, você mede o teu QL ao quadrado sobre 8. Cuidado, esse L é diferente desse L, portanto os valores serão diferentes, né? Eu não tenho certeza se passa para baixo, acho que sim, mas é esse o resultado final, o teu gráfico de momento fletor. Tá? Depois vale a pena calcular aqui quem que é o QL ao quadrado sobre 8, QL ao quadrado sobre 8. Muito obrigado pela atenção. Esse é o teu primeiro exemplo de como utilizar o método de deslocamentos para uma viga hiperestática. Obrigado.